tratar agora do tema da regulação das redes sociais. O STF decidiu que as plataformas digitais, que as Big Techs, serão obrigadas a ter um escritório de representação, tem que ter um representante aqui no Brasil. Agora já está acertado. Essa é uma das determinações desse julgamento dos recursos das empresas que está acontecendo no STF. As empresas estão contestando essa maior responsabilização pelos conteúdos que são postados pelos usuários, né? Como a gente vem tratando aqui. Thaisa Medeiros, já em tela, vai trazer as informações. Thaisa, boa noite. Boa noite, Thaís, a você e a todos. O STF, então, finalizou a tese sobre o aumento da responsabilidade das Big Techs perante ali as postagens, publicações dos usuários das plataformas e também estabeleceu o prazo de 60 dias para a implementação dessas novas regras. Então, tem esse prazo para que essas empresas possam se adaptar ao chamado dever de cuidado que é previsto na tese. O texto também consolida, então, uma nova interpretação para o Marco Civil da Internet. Outro ponto que foi discutido foi a questão da representação aqui no Brasil. Essas empresas que atuam no país precisam ter uma sede e um representante legal por aqui. E esse representante legal precisa ser apto para responder em casos, por exemplo, de multas e sanções, também receber intimações judiciais, também responder perante autoridades administrativas e prestar informações sobre funcionamentos dos serviços. Então, tudo isso precisa estar calculado ali por essas Big Techs dentro desse prazo de 2 meses. Além disso, o texto também prevê que as plataformas serão responsabilizadas caso não tirem do ar publicações que firam alguns princípios da norma brasileira. Por exemplo, questões vinculadas a racismo, violência contra as mulheres, pornografia infantil, todos esses temas precisam ser mapeados e retirados do ar independente de uma ordem judicial. Então, em suma, são esses pontos que foram destacados ali pelo Supremo Tribunal Federal nesse julgamento que começou na semana passada dos embargos de declaração das empresas, como o Meta, também o Google, todas essas empresas grandes vinculadas ao setor de tecnologia e finalizou hoje, então, com essas decisões com prazo de 60 dias. Thaís. Obrigada, Thaisa. A Thaisa, peraí, Thaisa, que eu preciso saber de você, porque esse assunto das Big Techs também fez parte do discurso do Lula hoje lá no G7. Aliás, esse tema também foi discutido lá entre os líderes, um tema mais lateral. Nós já vimos aqui o que aconteceu no G7, mas qual foi o posicionamento de Lula lá na Europa? O presidente Lula fez uma fala a respeito disso, destacou o papel importante que as empresas de tecnologia precisam cumprir para conseguir ter um uso saudável, desse tipo de tecnologia. Comentou principalmente sobre a inteligência artificial. Ele disse que a regulação das redes é central para proteger direitos fundamentais, que a IA e os serviços digitais transformam profundamente as economias. Os impactos positivos são inegáveis, mas também trouxe alguns pontos negativos, como os discursos de ódio, também a disseminação de informações falsas. Tudo isso entra nesse rol negativo e que, na visão do presidente Lula, precisa ter a participação dessas empresas para conseguir domar esse tipo de iniciativa dentro das plataformas. Ele também falou a respeito do próprio Pix, o Pix, que é o sistema de pagamento brasileiro, que virou alvo ali dos Estados Unidos recentemente, uma tecnologia que foi criada ali no Brasil e que tem ganhado esse espaço no debate internacional. Ele disse o seguinte, que o projeto serve como referência de como dados integrados podem promover a inclusão financeira e a eficiência digital. E a respeito também das tecnologias como um todo, também sobre a IA, ele fala que elas podem trazer desigualdades se não forem bem administradas, bem geridas. Destaca, por exemplo, que entre 2016 e 2021, um único país foi responsável por quase 90% das exportações globais de serviços de computação em nuvem. Enquanto isso, muitos países do sul global continuam inseridos na economia digital como fonte de dados, mercados consumidores e fornecedores de insumos estratégicos. Por isso, a governança para todo mundo ter os benefícios que podem vir aí da inteligência artificial e das tecnologias como um todo. Thaís. Obrigada, Thaisa Medeiros. Vou trocar Thaís
pelo nosso Matheus Teixeira. Matheus, você está acompanhando isso desde o começo do julgamento, havia ali várias expectativas sobre isso. Você já tinha adiantado que o STF caminhava para essa resolução. Quer dizer, as Big Techs, elas fizeram pressão, tentaram convencer, inclusive, os ministros sobre, fazendo uma correlação com que outros países do mundo que estão apertando o cerco na regulação contra elas, como foi, por exemplo, prazo de transição. No final das contas, em que pé que isso está? Onde é que você enxerga o equilíbrio aí entre o que as Big Techs queriam e o que o STF decidiu? Bem-vindo, boa noite. Thaís. Desculpa, boa noite, boa noite para todos nós. Exato, eu queria frisar 2 pontos da decisão desta quarta-feira do Supremo Tribunal Federal que eu acho que são muito relevantes. Primeiro, o Supremo determinou o trânsito em julgado desse processo, ou seja, não há mais recursos para as Big Techs apresentarem, e o que aconteceu depois da decisão de 2025, da decisão do ano passado. Muitos juízes passaram a tomar decisões e também as Big Techs passaram a apresentar recursos no sentido de que, como o julgamento do Supremo ainda não tinha terminado, a tese aprovada ainda não valia, não precisava ser aplicada, porque cabia recurso, a tese podia ser modificada e, portanto, para tomar uma decisão sobre o tema, era necessário aguardar o encerramento do processo no Supremo Tribunal Federal. E hoje o Supremo determinou o encerramento deste processo justamente para sinalizar que a partir de agora a tese tem que ser sim aplicada. Mas na verdade não a partir de agora, a partir daqui 2 meses, porque houve sim esse apelo aí das Big Techs para um processo de transição. Eles queriam no mínimo 6 meses, o resultado foi muito aquém do que eles desejavam, foram apenas 60 dias, mas depois desses 60 dias não haverá mais desculpa para nenhum juiz e nem para as Big Techs descumprirem a decisão, porque o processo está encerrado, não cabe mais recurso e, portanto, transitou em julgado. Outro ponto importante é que os ministros também fizeram uma validação indireta dos 2 decretos do Poder Executivo que regulamentaram a questão das Big Techs aqui no Brasil, porque na tese aprovada no ano passado, havia ali inserida nela um apelo para que o legislador, ou seja, para que o Congresso Nacional regulamentasse a questão da responsabilidade das Big Techs. E nesta quarta-feira eles incluíram nesse apelo ao legislador também a possibilidade, a autorização de regulamentação deste tema pelo Poder Executivo, ou seja, não só pelo Poder Legislativo, validando de maneira indireta o que o governo havia feito, que era justamente a regulamentação da decisão do Supremo do ano passado, os decretos que geraram muita polêmica. A oposição tenta derrubar esses decretos, diz que dá margem para a limitação da liberdade de expressão, para a censura, mas os ministros do Supremo, ao inserirem a possibilidade de regulamentação desse tema pelo Poder Executivo, o que eu apurei nos bastidores do Supremo é que foi uma sinalização, um gesto de que os decretos do governo são sim constitucionais, Thaís. Agora, essa discussão ainda vai acontecer no Congresso Nacional, né, Matheus? E aí teremos mais um capítulo de um embate entre o que o Congresso decide, o que o STF decide, né? O STF tem tido esse ativismo quase, que acho que a gente pode chamar de político, aquilo que o Congresso se omite, o STF decide, o que o Congresso decide, o STF troca. O que a gente pode esperar pode nascer mais um conflito aí? Perfeito, Thaís. O processo eles determinaram que acabou, que transitou em julgado, mas a decisão política, o debate sobre o tema está muito longe de acabar, porque sim, o Congresso tem esse desejo de conseguir regulamentar a questão das Big Techs e essa regulamentação pode posteriormente ser alvo de ação de contestação perante o Supremo Tribunal Federal e o STF dá novamente uma palavra final sobre o que o Congresso decidiu. Mas claro que uma decisão do Congresso Nacional, aprovado por maioria na Câmara, por maioria no Senado, promulgado ou sancionado, tem um peso muito maior do que um decreto do Poder Executivo ou mesmo de um recurso de uma Big Tech apresentada perante o Supremo, porque daí ganha um contorno político muito mais pesado, mas mesmo assim o Supremo, caso o Congresso volte de fato a debater o tema, pode ser chamado a dar novamente uma palavra final sobre isso. Cabe, porém, o Congresso Nacional se deter sobre isso, se aprofundar e conseguir achar um consenso, porque o que a gente tem visto também, né, Thaís, é uma
uma briga muito forte que esse tema acaba gerando, e isso também trava a possibilidade de um consenso mínimo para achar um texto que agrade pelo menos a maioria das duas casas. Isso tem sido difícil, mas claro, Thaís, seria muito positivo, porque uma regulamentação de qualquer setor da economia é uma função do legislador e não do Poder Judiciário.